Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco enfrenta amanhã a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco terá dois desfalques importantes, né? Hugo Moura e Verratti, e nesse vídeo você vai saber aqui os possíveis substitutos, né? Os prováveis substitutos de Hugo Moura e de Verratti. O Bahia também terá um desfalque importante para esse jogo contra o Vasco. Você vai conferir aqui nesse vídeo. E também vamos falar sobre Maicon, porque ontem surgiu uma notícia do Globoesporte.com dizendo que o Maicon renovou o seu contrato com o Vasco da Gama. Isso mesmo, e o contrato pode chegar até 2026. Não caia da cadeira que a gente vai, enfim, falar sobre isso aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo aqui no canal. E tem um recadinho também da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO. E lá você usa o cupom MDG20 para você ganhar um cashback, né, de 20% no seu primeiro depósito. KTO, parceira aqui do canal. Ontem, rapaz, na rodada do Brasileirão, quase que eu estourei a boa lá na KTO, hein? Uma pena que o Palmeiras tropeçou e aí minha múltipla foi embora. O resto eu acertei tudo. Faz parte, né? Depois da vinheta, a gente começa a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que também tem oferecimento da Mais Ágil, a Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. E a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao site da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você está precisando aí dessa graninha extra, procure a Mais Ágil, que ela pode te ajudar. E a Mais Ágil também faz sorteios de camisas oficiais do seu clube do coração todo mês. Bom, tivemos rodada ontem do Campeonato Brasileiro e a rodada termina amanhã, porque hoje, como tem segundo turno, né, das eleições aí em algumas cidades do Brasil, o Campeonato Brasileiro não tem jogo, por isso a rodada vai ser completada amanhã com a partida Vasco e Bahia. Tem Corinthians e Cuiabá também. E para esse jogo contra o Bahia, o Vasco terá dois desfalques importantíssimos, né? De dois jogadores que, na minha visão, e acredito que na sua visão também, são aí dois dos principais jogadores do Vasco, né, nesse Campeonato Brasileiro. O volante Hugo Moura e o atacante Verratti, o atacante capitão Verratti. Os dois estão suspensos, né, para essa partida por conta do terceiro cartão amarelo. O possível substituto do Verratti, a gente tem duas opções, né? O Rafael Paiva está trabalhando com dois nomes para substituir Pablo Verratti no jogo de amanhã contra o Bahia. Rayan, ali de ataque, ou o Alex Teixeira, também ali como centroavante, né? O Rayan larga na frente, mas escalar o Alex Teixeira de atacante também é uma possibilidade considerada pelo Rafael Paiva. Então, ou iremos de Rayan, ou iremos de Alex Teixeira no time titular amanhã contra o Bahia. Outro atacante de ofício, né, que a gente tem no elenco é o atacante GB, cria da base, né, que já fez até gol pelos profissionais do Vasco também. Mas o GB não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Bahia. Ele viajou com a equipe para Alagoas, onde o Vasco vai enfrentar o CRB pelo Brasileirão de Aspirantes, né, o Brasileirão Sub-23. O jogo acontece amanhã, 3 horas da tarde. Então o GB está viajando aí para Alagoas e, enfim, não vai estar relacionado no time principal. Está aí no time de aspirantes. Rayan continua sendo o favorito para a vaga do Pirata, né, no time titular do Vasco da Gama. Então devemos ir aí com Rayan ali de centroavante, né? O Rayan costuma entrar como ponta, mas nesse jogo deve entrar como centroavante. Outro desfalque que o Vasco tem, como eu disse, é o Hugo Moura, e é bem provável que Sforza, o jovem argentino Sforza, deve ser titular ali na vaga do Hugo Moura. Vamos tentar aqui desenhar mais ou menos um time titular do Vasco nesse jogo contra a equipe do Bahia. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, a zaga com João Vitor e Léo,
e na esquerda Lucas Piton, o meio com Sforza, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho, e no ataque, Puma Rodrigues pela direita, Emerson Rodrigues pela esquerda e Ryan. Esse deve ser o provável time titular do Vasco amanhã. Os dois desfalques, né, dá uma enfraquecida bacana no time do Vasco aí, sem Hugo Moura e sem Verratti, enfim. Vai ser um jogo difícil amanhã contra o Bahia. Mas o Bahia também vai ter um desfalque importante na sua equipe. O atacante Biel. O atacante Biel está fora da partida contra o Vasco da Gama. Biel chegou a treinar normalmente nos primeiros trabalhos da semana, inclusive no coletivo, né, com o restante do grupo do Bahia, mas sentiu dores na região lombar e foi submetido a exames. A notícia é que não foi detectada nenhuma nova lesão, nem qualquer alteração em relação à lesão que o jogador já tinha. Contudo, por precaução, o atacante Biel foi vetado da partida contra o Vasco da Gama. O Bahia está trabalhando aí para que o atleta retorne contra o São Paulo ou contra o Juventude. Então, tem um desfalque importante aí a equipe do Bahia também para enfrentar o Vasco, que é o desfalque do atacante Biel. Bom, vai ser um jogo difícil amanhã em São Januário. É aquele jogo que, se o Vasco vencer, aí eu acho que o Vasco sonha realmente com uma vaga para a pré-Libertadores. Se não vencer, enfim, aí nosso destino vai ser realmente a Copa Sul-Americana, né, no ano que vem. Mas vai ser um jogo muito difícil, ainda mais com o Vasco desfalcado. Bahia tem uma boa equipe. Vai ser um duelo difícil para o Gigante da Colina amanhã em São Januário. Vamos falar agora aqui sobre o Maicon, né, para a gente encerrar esse vídeo, porque a informação que o Globo Esporte trouxe ontem caiu como uma bomba, né, na torcida do Vasco da Gama. O contrato do Maicon já foi renovado até 2025 e pode ser renovado até 2026. Contratado na janela do meio do ano passado, o zagueiro de 36 anos foi peça importante na campanha do Vasco na fuga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E no fim da temporada de 2023, ele teve seu contrato renovado até o final de 2024, né? Vocês lembram disso? Ele renovou quando o campeonato acabou, renovou o contrato até o fim de 2024 e ali até com a aprovação da torcida, né? Porém, no boletim informativo de registro e transferências da FERJ, o BIRA, consta que o contrato de Maicon com o Vasco vai até o final de 2025. O Globoesporte.com apurou que em maio o Vasco e o atleta acertaram a extensão do contrato por 1 ano e registraram o aditivo contratual. O novo contrato tem gatilhos, inclusive, que, se atingidos, ativam uma renovação automática até dezembro de 2026, ou seja, em maio o Maicon renovou o contrato até o fim de 2025, ainda tem cláusulas que pode renovar até o fim de 2026. Nessa temporada, Maicon tem 35 jogos disputados, sendo 32 como titular. Nos 2 últimos jogos, né, contra Galo na Copa do Brasil e Cuiabá no Brasileiro, ele ficou no banco de reservas. Cara, é difícil até comentar, assim. Acho que o Maicon foi importante no ano passado, né? Foi importante na fuga contra o rebaixamento, e a renovação dele até o final desse ano foi merecida. Mas nessa temporada de 2024, o Maicon, entre altos e baixos, vai mostrando que, pro Vasco no ano que vem, talvez a gente não precise do Maicon, né? Então, assim, o melhor seria liberar o Maicon no final dessa temporada. Mas aparentemente não, a informação é que em maio o contrato dele foi renovado até 2025. O que você acha disso, meu amigo? Deixa para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Fui!